Senhora Presidente, senhores Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Pois bem, senhores deputados, passado pouco tempo, estamos novamente neste plenário a discutir a questão dos transportes aéreos, nomeadamente a sua evolução e a sua situação. E tal como na última discussão o Partido Socialista se apresentou aqui de uma forma realista e conscienciosa, nós, neste debate, voltamos a apresentar exatamente com a mesma postura. Uma postura de humildade, uma postura de percepção real do que se passa ao nível da mobilidade dos açorianos e com a consciência de que há inúmeros desafios que podem e devem merecer a nossa melhor atenção. É verdade, senhores e senhores deputados. Nós estamos a prestar atenção à mobilidade interna dos açorianos. É verdade, senhores e senhores deputados. Nós estamos muito atentos e a trabalhar para que os fluxos turísticos que chegam à nossa região possam ser distribuídos de uma forma justa e equitativa por todas as nossas ilhas. É verdade, senhores e senhores deputados. Nós estamos atentos, nós estamos a trabalhar e temos estado a pressionar aqueles que têm a responsabilidade também tendo responsabilidade de gerir infraestruturas na região, de garantir que elas proporcionem às nossas ilhas as melhores acessibilidades. Mas se é verdade que temos hoje estes desafios, é porque conseguimos ultrapassar muitos outros. E é essa a discussão que eu não vejo os senhores terem. É esse o assunto que os senhores optam por escamotear. Eu hoje ouvi o Sr. Deputado Artur Lima, ouvi o Sr. Deputado do PSD, referirem-se de que os transportes nos Açores estão piores do que nunca. Que os transportes dos Açores encontram-se numa situação de pré-ruptura. E de que até hoje nenhuma política efetuada pelo Governo dos Açores e por esta bancada tiveram sucesso. Acham que os açorianos se revêem a isso? Pois bem, eu imagino o que é que os açorianos diriam, ou o que é que os senhores diriam, se nós, por acaso, não tivéssemos tido um aumento de passageiros transportados para os Açores na ordem dos 5,6% em 2017. E de termos hoje mais passageiros transportados, cerca de mais de 70% do que tínhamos em 2014. Nós hoje nos Açores temos uma evolução que não é nada despeciente. Mas, no entanto, os senhores, olhando para este gráfico, em que demonstram claramente o crescimento dos passageiros nos Açores, os senhores vêm dizer que os transportes nos Açores nunca tiveram tão mal. Dizem também os senhores que, ao nível dos transportes marítimos, a situação é calamitosa. Não há possibilidade de nós conseguirmos fazer alguma coisa bem feita. No entanto, se olharmos a evolução dos passageiros transportados ao nível marítimo nos Açores, verificamos que o gráfico não está como os senhores gostariam, de uma forma descendente, está exatamente como deve ser, exatamente a crescer. Ou seja, nós passamos de menos de 450 mil passageiros para cerca de 600 mil passageiros. Dizem os senhores deputados, estão uma desgraça. Pois bem, senhores deputados, imagino o que os senhores diriam se, por acaso, nós não tivéssemos tido crescimento da forma que tivemos. Os senhores estariam a pedir um golpe de Estado em relação ao Governo dos Açores. Dirão os senhores, bom, mas os senhores também não têm trabalhado para que consigam aumentar as pistas do Faial, para que consigam garantir a certificação do aeroporto da base aérea na Terceira. Bom,
Mas se há algo que nós não podemos esquecer nesta Câmara, e não há nenhum dos senhores que possa desmentir o que eu estou a dizer, é que só há um partido, só há um responsável político nesta Câmara, neste país, que disse que não queria o aumento do aeroporto da pista do Faial. Só há um responsável político. E esse responsável político foi Pedro Passos Coelho, que o disse na Câmara da Horta. E a verdade é que o que ontem tivemos conhecimento, é que embora num pequeno passo, a ANA Aeroportos reconheceu que é da sua responsabilidade a ampliação da pista da Horta, antecipando o prazo que era de 2023 para a certificação e ampliação desta pista. Verdade é que quem reivindicou e nunca esteve contra o aumento da pista da Horta, ao contrário do que se viu de Passos Coelho, foi o Governo dos Açores e foi o Partido Socialista. Segundo, diziam os senhores que a certificação para o civil da base das lajes da pista nunca seria uma realidade. Criticaram. Os senhores exatamente disseram até que seria uma anedota. Mas a verdade é que veio aqui a senhora secretária anunciar que até ao final, salvo erro, do mês de junho, ou julho, exatamente essa certificação será efetuada. Como se vê, a situação dos transportes nos Açores é, na opinião dos senhores, uma calamidade. A questão será qual é a definição que os senhores têm de calamidade, porque a definição daquilo que nós temos visto é uma evolução francamente positiva de todos os indicadores. Chegam os senhores também a esta Câmara e dizem que há problema com a mobilidade dos açorianos, que os voos estão todos cheios em época alta. Quem vos ouviu falar nesta Câmara? Os senhores que foram príncipe das desgraças, reis da intromissão na SATA ao nível das rotas que elas deveriam fazer. Os senhores falavam de que o turismo não iria chegar aos Açores, que não havia passageiros para transportar, de que havia aviões a mais na frota da SATA. Imagine-se que agora até vem sugerir que a SATA contratasse aviões com tripulações. Portanto, a verdade, senhoras e senhores deputados, é que o tempo mudou e nós estamos numa situação de crescimento. E se é verdade que houve tempos em que as coisas não correram como nós gostaríamos, basta verificar que ao nível do número de voos para os Açores, em termos interilhas, a situação tem vindo sucessivamente a melhorar. E nós temos tido um trabalho, conjuntamente com a empresa pública, no sentido de que os voos interilhas aumentem para que os açorianos possam ter a sua mobilidade garantida. E ainda há pouco a senhora secretária anunciou um reforço exatamente desta mobilidade. Por último, senhoras e senhores deputados, a questão do subsídio social de mobilidade. Não há nenhum partido, nem nenhum governo que se preocupe tanto com a questão do subsídio social de mobilidade quanto o Partido Socialista e quanto o Governo dos Açores. E da mesma forma que trabalhamos com o Governo da República para garantir exatamente a implementação do modelo do atual subsídio de mobilidade, é a nossa obrigação garantir que nós possamos ter um modelo de um subsídio de mobilidade que consiga proporcionar aos açorianos e garantir aos açorianos exatamente a mesma mobilidade, exatamente a mesma concorrência, exatamente os mesmos direitos em termos de mobilidade. Tem sido sempre este o nosso compromisso.
E a solução e o trabalho que deve ser feito ao nível do subsídio de mobilidade não deve ser imediatamente solucionado, como faz o PSD, apontando o dedo à SATA. Disse o senhor deputado do PSD aqui nesta sala uma frase extraordinária. A SATA anda a sacar dinheiro ao orçamento de Estado. É extraordinário. Além de ser autonomista. É extraordinário que quando se verifica a possibilidade da existência de um problema ao nível de custos, o primeiro dedo que os senhores apontam não é à TAP, não é à Ryanair, é à companhia de todos os senhores. Muito bem. É extraordinário. O senhor sabe, é que a TAP pratica preços muito semelhantes à SATA. Mas o senhor, nesta Câmara, não olha para mais lado nenhum. O primeiro dedo que aponta é para a SATA. Eu sempre critiquei muitas pessoas que dizem que os senhores gostam de falar mal da SATA. Por sempre me pareceu estranho que açorianos falem mal da sua própria companhia aérea. Nunca me pareceu que fossem estes os objetivos das senhoras e dos seus deputados. O problema é que os senhores teimam em não me dar razão. Os senhores teimam em dar razão a todos aqueles que dizem que os senhores, de facto, não gostam da SATA. E, portanto, na esperança que isso não seja bem assim, eu convido os senhores deputados a retificarem as declarações que fizeram. E, portanto, algo que nós sabemos ao nível do subsídio de mobilidade é que nem os senhores, nem nós, achamos que deva haver abusos na utilização do mesmo. Todos nós sabemos disso. E todos nós iremos trabalhar para que o subsídio de mobilidade, tendo em conta que desde a última discussão que tivemos até agora não houve qualquer tipo de evolução, todos nós iremos trabalhar para que ele continue a proporcionar aos açorianos exatamente o mesmo tipo de mobilidade e direitos que tinham anteriormente. Muito obrigado.